E fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje eu vou fazer um unboxing e primeiras impressões aqui da RTX 5060 Ti, modelo com 16 GB. Esse aqui eu comprei na Shopee, ainda nem abri, ó, você pode ver que ainda tá aqui na embalagem, né? Enfim, ainda não sei como é que veio, então vou ver aqui durante o vídeo. Esse modelo aqui eu paguei R$ 2.900, enfim, ele estava em promoção e eu ainda utilizei ali uns cupons de desconto, também moedas que eu tinha acumulado. Então, na minha opinião, foi um bom preço, até porque normalmente ela custa aí entre R$3.000, R$3.100, R$3.200, R$3.300, né? Então consegui pegar aí um pouco abaixo aí dos 3.000. Sobre a Shopee, bom, eu já comprei muita coisa lá. Comprei o PS5, alguns celulares, enfim, muita coisa eu já comprei por lá, somente agora em 2025. Então sim, é confiável. E basta lembrar que a Shopee é tipo ali um marketplace, né? Então outras lojas podem anunciar lá dentro. Inclusive lojas grandes anunciam por lá, né? Como a própria Samsung, também tem ali a eShop, entre diversas lojas oficiais. Aliás, esse modelo aqui eu comprei de uma loja aí que tem bastante vendas, bastante avaliações, então comprar por lá hoje em dia é confiável. Sobre a marca dessa placa de vídeo aqui é da MSI, se eu não me engano é a Shadow 2X, que vem ali com duas fãs. Como é uma placa que não consome aí acima dos 200 watts, então duas fãs já é mais do que o suficiente. E aliás, os modelos ali que tem 3 fãs são ali um pouco mais caros. E como eu disse, não é uma placa que consome tanto, então duas fãs ali já é mais do que o suficiente e deve resfriar muito bem esse tipo de GPU. E caso você queira comprar a RTX 5060 Ti, modelo com 16 GB, vou deixar o link aqui na descrição, da mesma loja que eu comprei. Então, só verificar aí. Chegou aqui na minha casa por volta aqui de 4 dias, então foi bem rápido. E só não chegou mais rápido porque aqui na minha região eles não entregam aí no final de semana. Mas enfim, nesse vídeo aqui eu vou fazer um unboxing, instalação aqui no computador. Também vou testar em alguns jogos, tanto na resolução Full HD, como também no 1440p. Eu acho que essa placa aqui já consegue aguentar aí pelo menos um 1440p, seja ali com DLSS modo qualidade, né? E como ela tem 16 GB de VRAM, vai dar para subir os gráficos aí pelo menos aí no alto ou no ultra. Mas antes aí de seguirmos, se é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber novidades. E eu pretendo fazer outros testes aqui com a 5060 Ti, entre outras placas também, em vídeos separados. Então se é novo, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho para não perder as notificações. Então é isso, primeiro unboxing, montagem e depois testes aí nos jogos. Então bora ver. Então aqui está a embalagem da RTX 5060 Ti que eu comprei na Shopee, né? E aqui nesse plástico. Parece que aqui dentro tem tipo um plástico bolha, então acho que está bem protegido, apesar de estar aqui nesse plástico, né? Seria o ideal aqui na caixa, mas o que importa é se está amassado ou não. Se não tiver amassado, não tem problema. Então, vou cortar aqui, né? Vamos ver como é que está aqui dentro. Aí está, né? Veio aqui enrolado no plástico bolha. Vou tirar aqui de dentro. Aí está, né? Veio aqui nesse plástico bolha. Então, pelo que eu estou vendo aqui, não veio amassado. Então, é o que importa, né? Pelo menos aí veio bem protegido. Então, tirar aqui esse plástico bolha aqui. Vamos ver. E aí está, né? Pode ver que veio bastante plástico bolha, então veio bem protegido. E a caixa aqui, você pode ver que não está amassada. Então, veio bem embalado aí. Não tem nenhum tipo de amassado, né? Então, veio bem protegido. Então, aí, ó. Então, tem aqui mais um plástico, né? Antes aqui eu vou mostrar a caixa. Vamos tirar mais esse plástico aqui, ó. Já vem na caixa dele. Então aí está a caixa dele, ó. Modelo aqui da MSI, Shadow 2X. Tem suporte aqui ao DLSS 4, Ray Tracing, Reflex, Driver Studio. Ela tem 16 GB de VRAM. E esse aqui é o modelo com overclock aí de fábrica. Do lado direito aqui tem aqui o Shadow 2X, MSI, 5060 Ti. Que na parte de trás tem algumas características dela, né? Storm Fan, Metal Black Plate. Então tem núcleos dedicados para o Ray Tracing, tem Tensor Core, DLSS, NVIDIA Driver Studio e também Game Rage, né? MSI Center e MSI Afterburner, né? Enfim, já que na parte de baixo tem algumas características aqui desse chip da NVIDIA Turing. E é isso aí. Aqui na parte de baixo, ó, Shadow 2X. E aqui em cima, deixa eu ver, 5060 Ti. E escrito aqui algumas coisas em várias línguas. Então vou mostrar o que vem aqui dentro da caixa, né? Em modelo simples aqui, caixa pequena, quase do tamanho aqui da minha mão. Então para abrir aqui, ó, só puxar essa lingueta aqui para fora. E agora levantar aqui, ó. Vamos ver. Levanta aqui para cima.
E aqui já está, né? Tem essa proteção aqui, ó. E aqui dentro já vem aqui a GPU. É o modelo aqui das MSI. Pode ver que ele não é tão grande, né? Então cabe aí num gabinete compacto tranquilamente. Aqui dentro vamos ver o que tem mais, ó. Tem aqui o manual de guia de instalação, também de segurança, né? E mais aqui dentro, vamos ver se tem mais alguma coisa. Enfim, não tem mais nada. Então, aqui só vem mesmo a GPU e o manual. Então é isso, vou mostrar aqui a GPU. Ele veio aqui nesse plástico, né? Tirar aqui o lacre. Agora pegar ela aqui dentro. Enfim, ela veio aqui com esse plástico do lado de fora, então é só tirar aqui. Vamos ver aí, ó. Aquele cheiro de placa nova, né? Componente novo aí. Já que na parte de trás também tem mais um plástico no backplate. Então tira aqui também. Aqui na parte de trás não tem nenhum tipo de plástico, só tem aqui as portas, as saídas de vídeo, né? Enfim, sobre o modelo aqui da MSI, pode ver aí, né? Ele é na cor preta, tem esses detalhes aqui. E é isso aí, placa de vídeo aqui bem sóbria, né? E eu acho que aqui não tem nenhum tipo de LED. Tanto aí na parte de cima, como aqui também nas fãs. Sobre a construção aqui da placa, na parte da carenagem, né? Parte de baixo aqui é de plástico mesmo. Tem aqui o logo da MSI, GeForce RTX, e aqui é somente uma pintura, não acende nenhum tipo de LED. E aqui de alimentação tem o conector de 8 pinos. E para essa placa aqui, né? Não precisa ser uma fonte de 800 watts, 1000 watts. Uma fonte aí de 550 watts, 600 watts aí já deve suportar de boa. Basta lembrar que tem que ser uma fonte de qualidade, né? Já que na parte de trás tem aqui o logo GeForce RTX e essa parte aqui é de metal. Então ajuda a dissipar o calor, até porque aqui na parte de trás tem os chips de memória, né? Tem tanto lá do outro lado, na parte da frente da placa, né? Desse lado, como também na parte de trás, até porque esse aqui é o modelo com 16 GB. Já que na parte de trás tem aqui as saídas de vídeo. Então aqui tem DisplayPort, deixa eu ver. Tem 3 DisplayPort e uma porta HDMI. Então aqui dá para você colocar até 4 monitores. Aqui na parte da frente não tem nenhum tipo de LED. E aqui na parte de baixo tem aqui o slot PCI Express. Pode ver que ele está aqui do tamanho X16, mas na verdade ele é X8. Não sei se vai dar para ver aí, ó, mas dá para ver aqui as ranhuras, né? E ele só vai até aqui a metade. Então ele é um PCI Express 5.0 X8. Funciona muito bem com o PCI Express 4.0? Sim, com certeza. Aliás, meu computador aqui tem um PCI Express 4.0 e como eu vou mostrar aí nos jogos, vai funcionar tranquilamente. No PCI Express 3.0 também vai funcionar, mas dependendo do jogo, né, se for um jogo muito mais pesado, né, que usa muita memória de vídeo ou outros recursos aí da placa, talvez tenha algumas percas ali. Mas também deve funcionar. Então é isso aí, placa bem simples, né? Não tem muitos detalhes aqui. E aqui o que mais importa é o desempenho, né? Então agora eu vou colocar aqui no computador e bora ver aí. Então é isso aí, vou colocar aqui no meu computador. Enfim, essa placa-mãe aqui é uma A620 ProRS. Ela tem o PCI Express 4.0 X16 e vai funcionar tranquilamente aqui na 5060 Ti. E como essa placa só tem um conector de 8 pinos, então já puxei aqui o cabo, né? Então só um conector desse aqui já é o suficiente. Então abrir aqui o slot, colocar ela aqui dentro, ó. Pode ver que ela nem ocupa tanto espaço, então até em gabinetes mais compactos aí ela vai entrar tranquilamente. E você pode ver que ela é apenas 2 slots, né? Então só colocar aqui e apertar, colocar os parafusos, né? E fazer o teste. Então tá lá a placa de vídeo aqui já instalada, já coloquei aqui no gabinete, também aqui a alimentação. Como não é uma placa grande também nem pesada, então não tem necessidade de colocar um suporte, né? Agora eu vou ligar aqui o computador e mostrar como é que ela funciona aí. Então é isso aí, vou ligar aqui o computador para ver como é que ela fica, né? Ela não tem nenhum tipo de LED, então tá as fãs rodando aí. E esses logos, né, como eu já disse, é somente aí uma pintura. Então é uma placa lisa aí sem nenhum tipo de LED, não vejo problema. O que mais importa aqui é o desempenho, né? Pode ver aí o sistema de dissipação dele. Inclusive tem ali na parte de cima um vazamento, né, para passar o ar de baixo para cima. Então, placa aí, uma construção simples, que eu acho que para uma placa que consome menos de 200 watts seja o suficiente. Agora eu vou testar nos jogos e bora ver como é que ela roda no Full HD e 1440p. Então é isso, especificações aqui da 5060 Ti. Enfim, a placa de vídeo aqui que tem 4608 shaders, usa aqui memória GDDR7 e esse modelo que eu tenho tem 16 GB de VRAM. Já que o último driver é o 581.94, essa placa de vídeo aqui é PCI Express X8 5.0,
mas vou utilizar aqui no PC Express 4.0. Como eu vou mostrar aí nos jogos, né, vai funcionar perfeitamente. E mesmo que seja um jogo que utilize muita memória, né, como ela tem 16 GB de VRAM, então não terá gargalo aqui na questão de comunicação com os outros componentes. Ela é uma placa de vídeo aqui de 128 bits e tem uma banda aqui de 448 GB por segundo. No processador aqui eu vou utilizar o Ryzen 7 7800X 3D. Você precisa de um processador desse para conseguir empurrar uma 5060 Ti? Com certeza não. Então, um Ryzen 5 7600, 7600X, também tem ali do AM4, né, como o Ryzen 7 5700X 3D, Ryzen 5 5500X 3D vai conseguir empurrar bastante FPS com essa placa de vídeo. Eu vou utilizar esse processador aqui, né, para ver até onde vai essa placa de vídeo. Já que nas memórias são 32 GB, 6000 MHz. Enfim, então vou testar aqui nesses jogos: CS2, Rocket League, EA Sports FC 26, Forza Horizon 5, GTA V Enhanced, Red Dead Redemption 2, BF6 e o Cyberpunk. Então esse primeiro jogo aqui na 5060 Ti é o jogo CS2. Vou testar aqui na resolução Full HD. Aqui no avançado com gráfico tudo no baixo, né? Enfim, vamos ver quantos FPS faz aqui na 5060 Ti nessa resolução. Eu acho que vai até sobrar, né? Primeiro teste vai ser aqui no mapa de benchmark. Depois eu testo ali contra jogadores reais. Então é isso aí, rodando aqui o CS2 no mapa de benchmark, né? Enfim, fazendo aí por volta de uns 500 FPS. Quase chegando ali em 600. Placa de vídeo ali quase em 100%. Acho que o que está limitando é ela aqui mesmo, né? Enfim, 97, 98. Usando um 6 GB de VRAM. Temperatura ali na casa de uns 57, 58 graus. Enfim, eu já joguei bastante aqui com essa GPU aqui um tempo atrás. Então, por mais que ela tenha apenas 2 fãs, é mais do que o suficiente. Enfim, é um chip que não consome tanto. Você pode ver que fica ali na casa dos 100 watts, né? Depende do jogo. Ela fica ali nos 120, 140 no máximo. Então 2 fãs já é mais do que o suficiente. Não vejo muita necessidade de ser uma placa de vídeo super grande, né? Até porque é um chip aí que não consome tanto. Então tá lá, 550 FPS. 6 GB de VRAM. Então como aqui tem 16, né? Então tá sobrando 10. Então nessa questão aí é sem problema nenhum. E é isso. Deve ficar aí na casa de uns 500. Talvez aí com o processador até mais forte deva entregar até mais FPS, né? Mas deve ficar na casa dos 500, 600. Enfim, então agora eu vou testar aí no mapa contra jogadores reais, no mata-mata. Até porque fica um pouco mais pesado, né? Então bora ver aí. Então é isso aí, rodando aqui contra jogadores reais, fazendo aí por volta de uns 450, 500 FPS, né? Então, resultado muito bom aqui. A mira tá ruim, acho que tá desconfigurado esse DPI aqui. Enfim, faz bastante tempo que eu não jogo CS pra valer, né? Somente aqui nos testes. Enfim, 350, né? Como eu disse, aqui no mata-mata contra jogadores reais fica um pouco mais pesado. Principalmente no processador. Se ali nos benchmarks ele tava ali usando uns 25, 30%, aqui já tá uns 35, 40, né? Então usa um pouco mais de processador aí. Tô louco, nem vi esse cara, oxi. Tá lá, né? Uns 350, uns 400. Depende do mapa também, de quantos jogadores tem no servidor. E também de otimização do jogo, né? Enfim, o CS recebe várias e várias atualizações, então ele vai mudando conforme o tempo aí. Tem vezes que fica mais leve, tem vezes que fica mais pesado. Claro que tende a ser mais pesado, né? Conforme vai colocando mais conteúdos aí. Nossa, pinadeira. Mas é isso, deve rodar aí na casa de uns 350, 400, 550. Então vamos aí para o próximo jogo, até porque aqui o CS2 suave aí para 5060 Ti. Consegue entregar sempre aí acima dos 300. Segundo jogo aqui na 5060 Ti é Rocket League. Vou testar aqui com o gráfico tudo no máximo. Enfim, apesar de ser um jogo mais competitivo, né? Ele é um jogo que tem bastante tempo que foi lançado, então acho que foi lançado lá em 2014, 2015, né? Então já tem uns 10 anos aí de idade. Então aqui mesmo com o gráfico tudo no máximo, como eu vou mostrar aí, vai rodar com bastante FPS. Então tá tudo no máximo aqui, alta qualidade. Limite na taxa de 4 desativado, V5 desativado.
Vou testar no Full HD, né? Então, como é um jogo mais competitivo, eu acho que a prioridade aqui é mais FPS. De resto aqui tá tudo em alta qualidade, filtros ativados. Efeitos aqui só tem um padrão e baixa intensidade, vou deixar no padrão. E é isso aí, tudo no máximo Full HD. Então é isso aí, rodando aqui o Rocket League na casa aí dos 480, quase 500 FPS, então bastante coisa, né? Placa de vídeo ali em 100%, então, como eu disse, né? Mesmo aí que seja um jogo mais competitivo, mesmo que você coloque aqui o gráfico no máximo, ele vai conseguir rodar bastante FPS. Enfim. Eita. Então é isso aí, né? VRAM 3500, como eu disse, é um jogo um tempo que foi lançado. Então ele vai rodar muito de boa aqui, né? Seja em VRAM, GPU aqui, vai conseguir fazer bastante FPS. O terceiro jogo aqui na 5060 Ti é o jogo FC26. Enfim, um jogo de futebol aqui. Primeiro o teste vai ser na resolução 1080p, depois eu testo ali no 1440p, né? Sem limite na taxa de quadro, sem V-Sync, e aqui nos gráficos está tudo no máximo. Então renderização, mechas, inclusive está até com Ray Tracing aqui na oclusão de ambiente. Então bora ver como é que ele roda no Full HD, depois eu testo no 1440p. Então é isso aí, rodando aqui o FC26 com gráfico tudo no máximo, Ray Tracing. Durante a gameplay aqui fazendo por volta aí de 200 FPS, hein? Então bastante FPS, né? Então tem bastante imagem até, talvez aí para colocar no 1440p, também até no 4K. Fazer um gol aí só para ver nas comemorações, né? Fica um pouco mais pesado. Então aí, ó, vai lá para casa dos 100 FPS. Enfim, nessa parte aqui é um pouco mais pesado mesmo, é normal. Parece que o jogo tá bugado, ele quando faço um gol aqui, ele sempre vai pro centro. Enfim, não mostra ali a jogada, né? Então mostra depois, ó. Então vai lá pro 100 FPS, então dá pra ver que deve rodar tranquilo aqui na 5060 Ti. O VRAM ali tá em 7500. Então tá suave, pelo menos aqui no Full HD. Talvez aí na 5060 Ti com 8 GB também tenha um desempenho bem semelhante, né? Eu testei esse jogo aqui também na 5050, ele fez ali uns 140, 150 FPS. E aqui na 5060 Ti vai lá para 200, né? Então, uma diferença aí de uns 50 FPS, né? Fazer mais um gol aqui, né? Vamos ver como é que fica aí. Quase. Então é isso, o segundo teste aqui no FC26, agora na resolução 1440p. É 2560 por 1440, sem V-Sync, sem limite na taxa de quadros. E aqui nos gráficos, né, tudo no Ultra, inclusive com a qualidade de oclusão de ambiente com Ray Tracing. Então vamos ver se pelo menos ele faz uns 120, né? Então é isso aí, rodando aqui o FC26 com gráfico no máximo, fazendo aí por volta de uns 130 FPS agora no 1440p. Como eu já esperava, né? Esperava que rodasse ali pelo menos a uns 130, 120. E é exatamente o que está acontecendo. Então, rodando bem liso aqui. O VRAM você pode ver que já aumentou um pouco, né? Tá na casa dos 7600, mas não muito diferente do que já rodava ali no Full HD. Mas conforme você vai jogando, talvez ele vá usando um pouco mais de memória. Tá lá, ó. Olha lá, como eu disse, né? Pulou lá para os 8 GB aqui na comemoração. Olha lá, 8.400. Eita, nós tá subindo, hein? Então talvez aqui no modelo com 8 GB, né, teria que reduzir uma coisa ou outra ali, né, para não estourar a VRAM. Como aqui tem 16, então tá usando praticamente a metade, né? Então nessa questão aqui é tranquilo. E nas comemorações vai lá para 50 FPS, ó. Então ficou bem pesado aqui. Mas nada que atrapalhe, até porque você não está controlando nada aqui. O que importa mais aqui mesmo é durante a gameplay. E aqui ele roda aí sempre aí acima dos 60, né? Mais que 60, mais que o dobro de 60, né? Fica ali nos 120. E o quarto jogo aqui na 5060 Ti é Forza Horizon 5, resolução 1080p, depois eu testo ali no 1440p, né? Sem V-Sync, sem limite na taxa de quadros. Aqui abaixo eu estou utilizando o DLA, ele vai trabalhar aqui o anti-serrilhado na resolução nativa. Inclusive ele é melhor do que o TA, enfim, o TA fica meio borrado, né? E aqui nos gráficos está tudo no máximo.
Enfim, se lá na 5050 e na 5060 eu tive que colocar o gráfico no Ultra para não estourar a VRAM, agora como tem aqui 16 eu posso colocar tudo no máximo aí, né? Até porque dificilmente alcançará o limite. Então, vamos ver como é que roda aí. Depois eu testo numa resolução mais alta. Então bora ver. Então é isso aí, Forza Horizon 5 rodando aí na casa dos 100 FPS aqui no Full HD com gráfico no extremo. Então você pode ver que a VRAM chegando ali nos 10 GB, eu acho que vai chegar, né? Até porque você vai jogando, ele vai alocando ali um pouco mais. Se lá na 5050 e na 5060 eu tive que colocar no Ultra para não estourar a VRAM, como aqui tem 16, então eu posso colocar tudo no máximo aí, né? Aqueles chips da 5050 e até da 5060, eu acho que até teria desempenho para rodar aí numa resolução até um pouco mais alta e também com os gráficos ali no máximo, né? Como eu estou fazendo aqui. Mas como lá só tem 8 GB de VRAM, né? Se você colocar tudo no extremo aqui como eu coloquei, talvez tenha alguns problemas aí na performance. Mas aqui como tem 16, suave, né? E basta lembrar também que tem a 5060 Ti com 8 GB. Talvez lá também você tenha que reduzir ali um pouco ali os gráficos, né, para o Ultra, para não estourar a VRAM e não ter frame drop aí de FPS. Enfim, usando ali 10 GB de VRAM e rodando aí na casa de uns 90, 100 watts, rodando aí na casa dos 90, 100 FPS. Temperatura da GPU suave ali, 6.200. E aqui como eu disse, né, temperatura máxima que eu vi aqui nela foi de 65 graus e ela não passa disso. Enfim, então dá pra ver aí que deve rodar aí na casa de uns 110, 115, 120 FPS. Esse jogo aqui também tem o DLSS, ó, então você vem aqui nas configurações, pode colocar um DLSS qualidade aqui. Então vamos ver até onde ele vai, ó. Então vou colocar aqui no modo qualidade, aplicar aqui. Geração de quadro desativado. Então tá lá, ó, fazendo aí agora 120, 130 FPS. Então 140 agora. Então para você que quer jogar aí com bastante FPS no Forza Horizon 5, mesmo aí com gráfico no Ultra, utilizando o DLA, ele consegue rodar muito bem aí. E vem na casa dos 90, 100. Então resultado aqui muito bom, né? E abre imagem até para rodar com bastante FPS também no 1440p, como eu vou mostrar depois. Enfim, como esse jogo aqui tem geração de quadros, eu vou colocar aqui também. Vamos ver até onde ele vai. Então vou manter aqui o DLSS em modo qualidade, ativar aqui a geração de quadros. Então agora fazendo aí bem próximo dos 200. Ele não chegou a dobrar o FPS, né? Mas pelo menos acrescentou aí uns 30, 40 FPS aí. O uso da VRAM você pode ver que aumentou um pouco, foi lá para uns 10.500. Basta lembrar que a geração de quadros utiliza ali cerca de uns 500 megas a mais de VRAM. Então se o jogo estava ali sem a geração de quadros nos 10 GB, agora quando eu ativei, né, foi lá para uns 10.400, 10.500. Por isso que é sempre bom ter um pouco de VRAM ali sobrando, né? Principalmente se você for ativar ali a geração de quadros. Então deve ficar aí na casa dos 180, 190, quase 200. Agora eu vou testar aí no 1440p, né? Vamos ver como é que ela roda, se pelo menos vai conseguir fazer uns 70 FPS ali. E próxima resolução aqui no Forza Horizon 5 é 1440p, sem V-Sync, sem limite na taxa de quadros. Primeiro aqui eu vou testar aqui com DLA, né? Sem geração de quadros. E aqui nos gráficos, tudo no extremo, né? Então tudo no máximo aí. Vamos ver se pelo menos faz uns 70 ou 60 FPS aí, né? Então, bora ver. Então tá lá rodando aqui o Forza Horizon 5 com gráfico no extremo, 1440p, fazendo aí por volta dos 70 FPS. Enfim, como eu tinha previsto, né? Então, deve rodar na casa dos 70, 80 FPS. A VRAM já pode ver que subiu um pouco, então tá lá na casa dos 10.500, 10.600. E isso vai subindo um pouco, né? Conforme você vai jogando. Então deve chegar aí na casa dos 11 GB, 12 GB. Como aqui tem 16, então dificilmente alcançará o limite, né? Então é isso aí, bastante FPS aqui na 5060 Ti, mesmo aí no 1440p. Nossa, perdi o controle aqui. Mas tá lá, né? Sempre aí acima dos 60 FPS, mesmo aí acima do Full HD. Enfim, então o resultado aqui muito bom para ela. É uma placa que não consome tanto, você pode ver que tá ali nos 116 watts, né? Mal passa aí dos 120.
Só porque eu falei subiu, 122 watts, 125 ali. Mas, por exemplo, não é uma placa que consome ali 200 watts, né? Para conseguir entregar ali um FPS decente. Aliás, ela consome aí até um pouco menos do que a RX 9060 XT. Inclusive, eu já fiz aí um vídeo da 9060 XT no Forza Horizon 5, né? Normalmente ela consome ali uns 160 watts. Não é uma diferença assim que vai impactar tanto na conta de luz, mas é uma diferença aí que dá para se considerar. Então tá lá 10.600, né? Aqui nesse meio aqui, ó, você vai ali pro meio essa mata aqui, fica um pouco mais pesado. Inclusive deu até um frame drop ali. Ixi, bati o carro. Mas é isso, né? Ó, sempre aí acima dos 60. O que você pode fazer aqui também é colocar o DLSS qualidade. Então vamos ver aqui. Tá no DLA, né? Então tá na resolução nativa. Vou colocar aqui no modo qualidade sem geração de quadros. Depois eu ativo ele. Então tá lá agora aí com a geração de quadros. Não, com a geração de quadros não. Com DLSS qualidade. Vai lá para casa do 100 FPS. Sobre qualidade visual, fica muito bom. Se não me engano aqui esse jogo tem o DLSS 3.0 ou 3.5. Mesmo que não seja o mais atual, ele consegue entregar um bom resultado. Principalmente aí no 1440p. Enfim, então tá lá 88, 90. Um resultado muito bom aqui no Forza Horizon 5. Agora eu vou testar aí com a geração de quadros, né? E eu acho que vai usar ali por volta de uns 11 GB de VRAM. Então vamos ver aqui agora. Cadê? Aqui em vídeo. Colocar a geração de quadros, ele vai usar um pouco mais de VRAM. E automaticamente liga ali o reflex, né? Para diminuir ali o input lag. Então, como eu disse, ó, o uso da VRAM já subiu. Enfim, quando você ativa a geração de quadros, ele meio que aloca ali os quadros na VRAM, então ele sempre vai utilizar ali cerca de uns 500 megas até 1 GB. E agora está rodando aí na casa de uns 120, 130. Enfim, não chegou a dobrar FPS, né? Mas adicionou pelo menos aí uns 30 FPS a mais. Enfim, então aqui no Full HD e 1440p aqui na 5060 Ti consegue rodar muito bem. Então vamos aí para o próximo jogo. E o próximo jogo aqui que eu vou testar na RTX 5060 Ti é o GTA V versão Enhanced. Primeiro teste aqui vai ser na resolução Full HD, depois coloca ali no 1440p, né? Sem V-Sync, sem limite na taxa de quadros. De resto aqui tá tudo no máximo, inclusive com Ray Tracing. Ó. Ray Tracing tudo no máximo aí. Ultra ligado. Aqui eu estou utilizando o DLA para trabalhar na resolução nativa e sem geração de quadros. De resto aqui embaixo também tá tudo no máximo. Enfim, então o jogo aí tá tudo no máximo Full HD. Vamos ver quantos FPS faz aqui agora, né? Então aqui com Ray Tracing no máximo, DLA, trabalhando na resolução nativa no Full HD, faz aí por volta de uns 65, 70 FPS, né? Enfim, é claro que se você desativar o Ray Tracing pode até fazer mais de 100 FPS, né? Aqui só estou mostrando para ver até onde a placa vai. Então sim, ela consegue aguentar o Ray Tracing no máximo, mesmo aí na resolução nativa sem a ajuda do DLSS. O VRAM ali está tranquilo, né? 7600. Mas aqui conforme você vai jogando ele vai utilizando um pouco mais aí, então deve passar aí dos 8 GB, né? Mas pode ver que deve rodar na casa dos 75, 80 mesmo. Com tudo no máximo e Ray Tracing também no Ultra. Enfim, caso você queira subir mais um pouco aqui, pode ativar aqui o DLSS modo qualidade, ó. Eu acho que vai passar aí dos 100 FPS, né? Ou pelo menos chegar próximo. Então vou colocar aqui em modo qualidade, sem geração de quadros. Depois eu ativo aí para ver como é que fica. E é isso aí, ó. Então agora passa aí a rodar próximo aí dos 100 FPS. Como esse jogo aqui tem o DLSS 4, se eu não me engano, ele mantém uma boa qualidade de... Oxi! O carro me fechou do nada aqui. Enfim, com DLSS qualidade aqui, mesmo no Full HD, com DLSS 4, ele consegue manter uma boa qualidade de imagem. Inclusive o resultado final aqui, vendo aqui no meu monitor, é praticamente aí bem parecido com a resolução nativa.
Então aqui você ganha mais FPS e mantém uma qualidade de imagem bem próxima da nativa aí. Os da VRAM diminui um pouco, né? Enfim, tá ali na casa dos 7500. Diminui um pouco, mas não tanto assim, né? E é isso aí. Então aqui no GTA V versão Enhanced deve rodar aqui na casa aí dos 100 FPS mesmo. Com DLSS qualidade, né? Com Ray Tracing no Ultra e gráfico Ultra. Então dá pra ver que deve rodar na casa dos 90, 100. Então aqui eu vou colocar uma geração de quadros, ó. Como essa placa aqui é da série da RTX 5000. Então aqui tem o Multiframe Generator. E aqui eu vou colocar no modo X4. Vamos ver aqui, ó. X4 aqui. Tem X2 e X3 e X4. Vou pular logo pro X4, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Clicar aqui. Então agora aí o jogo passa a rodar a uns 270 FPS. Enfim, mesmo que seja quadros gerados por IA, na questão de percepção de fluidez aqui para mim ficou muito liso. Esse monitor aqui tem 240 Hz, então mesmo que seja quadros gerados por IA, na questão de percepção fica muito bom. Claro que no YouTube aí não vai dar para perceber porque só suporta até 60 FPS, né? Mas aqui para mim tá muito liso aqui no monitor, então resultado muito bom. Aliás, um ponto interessante aqui é que essa placa está consumindo bem pouco, ó. Tá ali 130 watts. Então mesmo com tudo no máximo, utilizando o recurso de IA, Ray Tracing também, ela fica ali na casa de uns 130 watts. VRAM ali 7600, então tranquilo aí, né? Sobre o input lag, né, na questão dos atrasos nos comandos, eu não percebo, até porque o FPS base ali no Full HD com DLSS qualidade já rodava ali na casa dos 90, 100 FPS, e o input lag mesmo só é perceptível quando o FPS base aí é abaixo de 60, né? Então, por exemplo, o jogo está rodando a uns 35, 40 FPS e você ativa ali o Frame Generator, aí sim você consegue perceber um atraso nos comandos, principalmente com o mouse. O que não é o caso aqui, até porque ele estava rodando aí na casa dos 90, 100. Então, não percebo aqui atraso nos comandos. Então, resultado aqui muito bom. Enfim, então vou colocar agora no 1440p. Vamos ver se pelo menos ele faz ali uns 40 ou 50 FPS, né? Sem nenhum tipo de ajuda. Então bora ver. Segunda resolução aqui no GTA V versão Enhanced é 1440p, sem V-Sync, sem limite na taxa de quadros. Ray Tracing mantive aqui no Ultra, Ray Tracing no máximo. Tá aqui no DLA, então tá na resolução nativa, né? E de resto aqui também tudo no máximo aí. Então tudo no talo 1440p. Eu acho que agora vai ficar mais pesado, né? Talvez aí precise de pelo menos um DLSS aí em modo qualidade. Então vamos ver, ó. Então tá lá rodando aí na casa dos 49, 50 FPS, como eu disse, né? Dá pra jogar? Bom, dá pra jogar. Até porque muita gente, eu mesmo já joguei aí no gráfico integrado bem mais fraco que isso, lá pra 2016. Rodava ali a uns 20 FPS e consegui zerar o jogo, né? Enfim. Então aqui nos 50 seria mais que o dobro, né? Enfim. Então tá lá, o uso da VRAM já aumentou, então tá em 8500. Temperatura da placa ali 65 graus. Como eu disse, né? Dificilmente passa dessa temperatura aí, vai ficar ali nos 64, 65. E agora nessa resolução você pode perceber que está consumindo um pouco mais de energia, né? Então tá ali próximo agora aos 140 watts. Enfim, então dá para ver que deve rodar na casa dos 40 mesmo, 40, 50. Então já ficou bem mais pesado. Mas como é aquilo que eu disse, dá para jogar. Talvez ali, se você desativar o Ray Trace, talvez rode aí até a uns 70, 80 FPS. Eu quero mostrar aqui até onde a placa vai, né? Então por isso que eu coloquei tudo no máximo aí. Então aqui vou colocar o DLSS 4 modo qualidade, ó. Acho que agora vai lá para uns 70, 80, né? Vamos ver agora. Cadê o DLA? Colocar modo qualidade. É aquilo que eu disse, ó, já foi lá para 75, 80. Então já ficou bem mais liso. Qualidade visual aqui mantém, enfim, não vejo lá muita diferença aqui para a resolução nativa. Então sim, o DLSS 4 ele consegue trabalhar muito bem aqui na reconstrução de imagem, consegue manter um resultado final bem próximo do nativo. Você ganha mais FP e você ganha mais FPS, né? Enfim. Uso da VRAM ali 8300, então talvez ali no modelo com 8 GB da 5060 Ti, talvez já tivesse ali
estourado, né? A VRAM. Então é isso, deve rodar assim com DLSS modo qualidade. Eu jogaria assim, é bem melhor do que jogar ali nos 50 FPS, né? E a qualidade visual está bem próxima da nativa, então não tem muita diferença. A não ser que você fique utilizando aquelas lupas, né, para ver se tem diferença ou não. Mas mesmo jogando de perto aqui no monitor, não tem lá muita diferença assim. Enfim, já que nas configurações do 1440p com o gráfico Ultra, né, coloquei aqui o DLSS 4 no modo 4x, geração de quadros, Multiframe Generator. Vamos ver quantos FPS faz agora, né? Então tá lá com o Multiframe Generator, tá rodando aí na casa de uns 150, 160 FPS, então diferente aí do Full HD que tá fazendo ali uns 200, né? Então agora ficou bem mais pesado. E é isso aí. Basta lembrar que aqui quando você ativa a geração de quadros, ele utiliza ali cerca de uns 500 megas a mais ali de VRAM. Sobre o input lag, bom, no Full HD na minha opinião acho que estava melhor, né? Aqui tem sim um pouco de input lag, mas não tão aparente assim, né? Sobre a percepção de fluidez, para mim aqui está muito bom. Claro que não alcançou aí mais de 200 FPS, né? Mas o resultado aqui é muito bom. Talvez aí num modo mais competitivo, talvez eu recomende aí você desativar a geração de quadros. Deixar pelo menos ali somente o DLSS qualidade aí, acho que já tá bom, né? E também desativar o Ray Tracing, para conseguir, enfim, sempre acima dos 100 FPS. Mas é isso, né? A multigeração de quadros aqui, pelo menos, mesmo que seja quadros gerados por IA, aumenta aí a percepção de fluidez. Mas se lembrar que o jogo aqui, quando você ativa a geração de quadros por IA, ele ativa aqui o reflex. Então ele diminui aqui um pouco a questão do input lag, né? Enfim, dá para jogar tranquilo aqui com mouse e teclado no modo X4. Então é isso aí, vamos aí para o próximo jogo, até porque GTA V aqui conseguiu rodar muito bem aí, mesmo com gráfico no Ultra, Ray Tracing no Ultra. Talvez aqui no 1440p precise aí do modo qualidade, mas mesmo colocando no modo qualidade ele mantém uma qualidade visual bem próxima aí da resolução nativa. Enfim, então vamos aí para o próximo, até porque aqui roda bem. Então é isso, agora eu vou testar aqui o Red Dead Redemption 2 na RTX 5060 Ti, resolução Full HD, depois testo no 1440p, de resto aqui abaixo tudo no máximo. Então tudo no máximo aí, Ultra, DLSS está desativado, coloquei aqui o TA no alto, depois eu testo ali com o DLSS, né? E esse filtro MSA está desativado. Enfim, isso aqui é bem pesado, então se você colocar aqui em X8, ó, em X4, ele reduz bastante FPS e não muda tanto assim em relação ao TA. Ele é sim melhor do que o TA, mas come muito FPS, né? Enfim, de resto aqui tudo no máximo, Ultra, filtros ligados, inclusive aqui com MSA reflexos em X8, e é isso aí. Então o jogo tudo no máximo Full HD. Então tá lá rodando aí na casa de uns 85 FPS aqui. Então um resultado muito bom, né? No Full HD dá pra jogar com tudo no máximo. Esse jogo aqui, apesar de já ter um tempo que foi lançado, né? Mesmo assim, continua sendo um dos jogos mais bonitos e mais complexos aí, hoje em dia. Então, ele é bem pesado também, né? E é isso aí, aqui rodando aí na casa de uns 90 FPS. Claro que essa cidade aqui tá longe de ser a maior do jogo. Enfim, tem uma cidade bem maior do que essa. Inclusive eu já zerei esse jogo aqui, já faz um tempo, né? Mas eu preciso zerar aqui de novo. Então é isso aí, rodando aí na casa de uns 80 FPS, 85, 90. Esse campo mais aberto aqui, ó, que não tem muita coisa, então vai lá para uns 90 mesmo, normal. Não tem muita construção. Se for numa cidade mais complexa, talvez vá ali para uns 70 FPS. Mas enfim, pelo menos aqui tem bastante imagem para sempre rodar acima dos 60, né? VRAM ali tá tranquilo, 6.300, temperatura ali 65 graus, né? E consumindo ali por volta de uns 140 watts. Então, suave aqui no Full HD para 5060 Ti, mesmo com gráfico no Ultra, né? Enfim, vou colocar aqui o DLSS em modo qualidade. Basta lembrar que eu fui ali no painel do driver, né? E fiz a substituição do driver. Do driver não, né? Do DLSS. Esse jogo aqui, se eu não me engano, veio com DLSS 2. Então, substituindo ali no driver, ele passa a rodar aqui agora com DLSS 4. Então, vou colocar aqui no modo qualidade, ó. Então agora está Full HD, DLSS 4 modo qualidade e
na resolução Full HD. Então agora está fazendo aí uns 95, 97 agora, né? Enfim, subiu aí uns 6 ou 5 FPS. Sobre a qualidade de imagem, na minha opinião, ficou até melhor do que com TA. Apesar de você colocar o TA ali no alto, ele parece que fica meio desfocado, né? E mesmo colocando o DLSS 4 aqui no modo qualidade, ele apresenta uma melhor nitidez. Ele apresenta uma melhor nitidez na imagem. Então, acho que eu até recomendo você fazer isso. Você ir lá no painel do driver e fazer a substituição. Colocar o DLSS 4 aqui, até porque o resultado é bem melhor. Mesmo no Full HD, né? Enfim. Você ganha mais FPS e tem um resultado até melhor do que ativando o TA. Então tá lá, nesse campo mais aberto vai lá para uns 100 mesmo. Não tem muita coisa aqui, né? E no meio dessas outras cidades ali vai lá para uns 90, 85, por aí. Então é isso. Então agora eu vou colocar no 1440p. Vamos ver aí se ele pelo menos faz aí uns 60, né? Enfim. Já o segundo teste no Red Dead Redemption 2, agora na resolução 1440p. Gráfico no Ultra também, então tudo no máximo aqui. DLSS está desativado, vou ativar depois, né? TA está no alto, MSA está desativado, enfim, isso aqui é muito pesado. De resto aqui, ó, tudo no máximo aí, filtros ligados. E é isso, né? Então vamos ver se pelo menos faz aí uns 50, 60 FPS. Então é isso aí, rodando aqui o Red Dead Redemption 2, 1440p, gráfico tudo no máximo. Mas indo aí por volta de uns 68 FPS aqui, hein? Então eu achei que rodaria ali nos 50. Pelo menos ele consegue se manter aí até acima dos 60. Então aqui resultado muito bom. O jogo está bem bonito, né? Agora no 1440p. E mantendo aí até um pouco de margem aí acima dos 60 FPS. Então caso você vá lá no pântano, né? Que ali pesa bastante. Enfim, tem uns efeitos de oclusão de ambiente ali bem pesado. Principalmente à noite. Ali fica bem pesado ali, eu já joguei por ali. E ali... Então, como aqui tá rodando aí sempre acima de 60, então tem até margem, né? Enfim, a VRAM ali mantém aí nos 7 GB. É claro que conforme você vai jogando, ele vai alocando mais, então deve chegar talvez até nos 9 GB aí. E agora a temperatura da placa, ó, primeira vez que eu tô vendo aqui, alcançou ali 66, 67 graus. Então é um jogo que tá consumindo até um pouco mais de energia, ó. Agora no 1440p tá ali na casa de uns 145 watts. Enfim, pelo que eu já notei aqui, na 5060 Ti tem certos jogos aí que usam mais energia. E já outros aí consomem mais, né? Como aqui o Red Dead Redemption 2, ó. Que vai até... teve um pico ali de 150 watts. Já tem outros jogos que ficam ali a uns 120, 110, mesmo com a placa em 100%. Então, depende de alguns recursos do que o jogo utiliza da placa de vídeo, né? Entre outras coisas aí. Mas é isso, né? Notei isso também na 5070 Ti e na 5050. Tem certos jogos que usam mais energia, outros menos. E aqui na 60 Ti não seria diferente, né? Então tá lá 77 FPS aí. E o gráfico tá bem bonito aqui. Enfim, tudo no máximo, né? E mesmo sem o MSA. Então agora eu vou colocar aqui o DLSS 4 modo qualidade. Como eu já expliquei, substitui no painel do driver para o DLSS 4. Porque esse jogo vem com DLSS 2. E o resultado é bem melhor, né? Vou colocar aqui em modo qualidade, ó. Então agora com o DLSS modo qualidade aqui, né? Como eu disse, ele apresenta um efeito melhor do que o TA. Então ele ficou bem mais nítido. E aqui aumentou ali, sei lá, uns 4, 5 FPS no máximo, enfim. Não mudou tanto, mas pelo menos aí adicionou uns quadros a mais, né? Enfim. VRAM ali mantém aí nos 7 GB, então não passa disso. Mas como eu já joguei esse jogo aqui, tem áreas um pouco mais pesadas que talvez ali use até uns 9 GB de VRAM. Enfim. Placa de vídeo ali consumindo 140 watts. Temperatura de 67 graus. Em temperatura aqui não é preocupante. Até porque até uns 70 graus aí é uma temperatura aí segura, né? Ou até 75 graus também seria uma temperatura aí segura. Basta lembrar que eu não fiz nenhum tipo de ajuste aqui, nem overclock, nem aí na curva de fan. Então, talvez colocando uma curva de fan aí um pouco mais agressivo, né? Talvez aí consiga ficar até mais, deixar ela mais fria. Mas eu acho que não tem necessidade,
porque essa temperatura aqui já está muito boa. Então tá aqui no meio vai lá para uns 75, né? Então sempre tem margem aí para sempre rodar acima dos 60. Então, resultado muito bom aqui nas 5060 Ti. Mesmo com gráfico no Ultra que fica bem pesado, ela conseguiu aí sempre rodar acima dos 60. Então vamos aí para o próximo jogo. Enfim, próximo jogo aqui é Cyberpunk 2077. Primeiro teste aqui vai ser na resolução Full HD, né? Em Full HD aqui. E aqui no gráfico estou utilizando aqui o DLA, então vai trabalhar aqui na resolução nativa. E aqui embaixo Ray Tracing desativado. De resto aqui o gráfico está no máximo, né? Está no alto, ultra ali, enfim. Então aqui está na pura rasterização, né? Sem Ray Tracing e na resolução nativa. Vamos ver como é que roda aqui, né? Um jogo bem pesado, principalmente aqui no meio do mapa. Então tá lá, ó, fazendo aí por volta de uns 67, 65 FPS aqui, então ficou bem pesado, né? E VRAM ali utilizando 7700. E é claro, conforme você vai jogando, vai alocando mais, então deve passar ali de uns 8 GB, né? Como você pode ver, ó, teve até um pico de 7900 ali. E é isso, né? Tá usando ali uns consumindo 140 watts, temperatura 63 graus. Enfim. Esse jogo aqui, pelo que eu já percebi, ele tem bastante ganho quando você ativa o DLSS. Quando eu mostrar aqui no DLSS modo qualidade, você vai perceber que vai upar bastante, né? E vai ficar até próximo aí dos 100 FPS. Enfim, dá pra ver que deve rodar aí sempre acima dos 60 FPS, com gráfico no Ultra, sem nenhum tipo de ajuda. E aqui não tem como, né? Como eu vou mostrar, vai ter um ganho bem grande aí de FPS quando ativar o modo qualidade, ó. Enfim, tem certos jogos aí que o DLSS dá mais FPS, outros menos, né? No Forza e também no Red Dead Redemption não teve lá muitos ganhos, já que no Cyberpunk 2077 é o oposto, então aí tem um ganho bem grande, ó. Então vou colocar aqui em modo qualidade, vou aplicar. E tá lá, ó, como eu disse, até passou dos 100 FPS, né? Foi lá para os 110, 115. Então esse aqui é um jogo típico, né? Que quando você ativa o DLSS ele tem um belo ganho, né? Quase o dobro de FPS ele. Se ele estava rodando aí nos 70, aqui ele já foi lá para próximo dos 120, então quase dobrou. A qualidade de imagem se mantém bem próxima da resolução nativa, até porque o DLSS 4 consegue trabalhar muito bem, mesmo no Full HD. E é isso, né? VRAM ali nos 7 GB, normal. Quando eu ativar o Ray Tracing, você vai perceber que vai utilizar bem mais VRAM. Então é isso aí, né? Aqui com o DLSS modo qualidade abre até mais para você já ativar o Ray Tracing. Inclusive é isso que eu vou fazer aqui agora. Vamos ver, ó. Colocar o Ray Tracing no Ultra, já que ele tem VRAM para isso, né? Então vou ativar aqui, ó. Colocar, acho que psicopata é muito alto, acho que no Ultra tá bom, né? E Path Tracing desativado, mantendo aqui o DLSS qualidade. Então vamos ver. Então tá lá, ó, rodando bem próximo dos 60. Mesmo com o Ray Tracing no Ultra, né? Que fica bem pesado. Pode ver que a VRAM já aumentou. Tá ali em 9300. E deve subir mais, né? Até porque você vai jogando aí, vai alocando. Então deve chegar próximo aí dos 10 GB. Aí você pode ver que só de colocar o DLSS qualidade teve um belo ganho de FPS aí. Como eu disse, né? Tem certos jogos que não tem muitos ganhos, já que no Cyberpunk tem bastante. Mesmo só de colocar no modo qualidade. Enfim, parece que é um jogo que recebeu uma atenção a mais aí na questão de otimização para o DLSS, né? Então por isso que tem esses ganhos bem grandes. Enfim. Então tá aí, dá pra ver que deve rodar aí próximo aí a uns 60 mesmo, né? Um pouco de margem aí. Até com um pouco de margem. E é isso. Poxa, a mulher burrou ali. Causar uma explosão aqui, vamos ver. É 64, 63, 61. Então é isso. Enfim, aí, ó, foi para 58 aqui agora, mas sempre próximo aí dos 60, né? Enfim, o que você pode fazer aqui também para conseguir um pouco mais de FPS, colocar aqui pelo menos no modo balanceado, apesar de ser um modo balanceado, né? Ele vai reduzir um pouco mais a resolução aí, mas pelo menos vai aumentar
a margem do FPS. Ó. Colocando o modo balanceado, ele mantém uma qualidade de imagem ok. Claro que já dá para perceber que diminui um pouco a resolução, mas o resultado final até que é aceitável. Mesmo no Full HD, até porque o DLSS 4 trabalha muito bem. Então agora você sempre tem margem para rodar acima dos 60, né? Se ali no modo qualidade estava uns 65, 70, 58, né? Aqui no modo balanceado vai lá para uns 70, 80. Para você sempre ter margem, né? Enfim. Então aqui acho que eu vou voltar para o modo qualidade e ativar a geração de quadros, né? Vou colocar aqui modo qualidade. Também vou ativar aqui a reconstrução de raios do DLSS. Isso aqui não afeta o desempenho. Inclusive deixa o jogo mais bonito, até porque com Ray Tracing ativo, né, certas coisas, né, principalmente sombras, ficam ali um pouco granuladas, e aqui com a reconstrução do DLSS ele retira esses defeitos. E aqui agora eu vou ativar a geração de quadros, ó. Ele vai pedir para reiniciar o jogo, e vou reiniciar, né, e colocar ali no modo X2 e depois X4. Então é isso, já reiniciei aqui o jogo, então agora está com Frame Generator modo X2, vai até o X4, né, vou deixar no X2 mesmo, depois eu aumento. E aí, modo qualidade, Ray Tracing no Ultra, e gráfico aqui também no Ultra, né? Resolução 1080p. Então bora ver. Então é isso aí, ó, fazendo 120 FPS, então praticamente dobrou, né? Até porque lá com DLSS modo qualidade fazia ali no 60, com gráfico no Ultra e Ray Tracing no Ultra. Então praticamente dobrou. Sobre o input lag, né? O próprio jogo ele já liga aqui o NVIDIA Reflex. Então aqui é praticamente imperceptível. Só seria mais perceptível, né, se o jogo rodasse ali nos 50, 40, 35 FPS, né? Mas como o jogo já rodava ali a 60 ou próximo daquilo, então aqui é praticamente imperceptível. E olha que eu estou jogando aqui com mouse e teclado, né? Enfim, a VRAM já aumentou. Como eu já falei nos outros jogos ali, a geração de quadros usa recursos ali, usa memória no caso. Então ele aloca ali um pouco de memória na VRAM, cerca de uns 500 megas a mais. Então aqui na 5060 Ti, né, com 8 GB já seria um problema. Como aqui tem 16, então tá suave. Então é isso aí, deve rodar aí na casa dos 110, 120 mesmo. Eu vou colocar aqui o modo X4, né? X4 aqui. Então agora passa a rodar aí próximo dos 200, 220. Enfim, no meu monitor aqui de 240 Hz ele tá bem fluido. Mesmo que seja quadros gerados por IA, na questão de percepção de fluidez aqui continua muito bom. A VRAM você pode ver que já aumentou mais ainda, então está em 10.400. Então se fosse no modelo da 5060 Ti com 8 GB não daria para mim colocar tudo isso, né? Ativar a geração de quadros, enfim, colocar ali o Ray Tracing no Ultra já não daria. Talvez eu teria que desligar ali o Ray Tracing, né? Para não estourar a VRAM. Mas como aqui tem 16, então suave, né? Usando ali 10 GB. E é isso aí. Então agora eu vou testar aqui no 1440p. Vou desativar a geração de quadros, deixar na resolução nativa. E também desativar ali o Ray Tracing, né? Enfim, e aí eu vou escalando aí conforme o tempo. Então bora ver. Então é isso aí, próximo teste aqui do Cyberpunk 2077. Agora aqui na resolução 1440p. Gráfico aqui no Ultra, né? Com exceção do Ray Tracing que tá desativado. Geração de quadros também está desativado. E aqui está no DLA. Então vai trabalhar na resolução nativa, né? Eu acho que agora vai ficar bem pesado. Com certeza vai precisar de pelo menos ali um DLSS em modo qualidade, né? Enfim, então é isso aí. Então eu vou testar aí e ir escalando aí nas opções gráficas. Então é isso aí, ó, rodando aqui com gráfico no Ultra, né? Sem nenhum tipo de ajuda, sem o DLSS 4 modo qualidade. Então aí faz aí 37 FPS, 38, então ficou bem pesado. A VRAM, mesmo sem Ray Tracing, já está ali nos 8.700. Deve chegar ali próximo dos 9 GB, né? Enfim. E a placa de vídeo aí consumindo um pouco mais de energia. Você pode ver que já fui aí para uns 150 watts, né? E pelo que eu percebi aqui também, né? Dependendo da resolução, ele vai consumir um pouco mais de energia. Mesmo que no Full HD a placa de vídeo ali fique em 100%, talvez possa consumir um pouco menos. Já no 1440p, mesmo com a placa de vídeo também 100%, ela vai consumir um pouco mais aí. E é isso, né? Não dá pra ver aí que vai precisar de pelo menos um DLSS em modo qualidade aí para alcançar os 60 FPS ou mais. Temperatura da placa ali 67, 68 graus, tranquilo.
e usando ali quase 9 GB de VRAM. Talvez aqui também no modelo da 9060, da 5060 Ti com 8 GB, né? Teria que reduzir ali um pouco da qualidade gráfica, né, para caber nos 8 GB. Então é isso. Vou colocar aqui o DLSS qualidade, ó. Vamos ver. Aí, qualidade. Então agora já fica bem mais próximo aí dos 60, 70. Sobre a qualidade visual, fica bem próximo aí da resolução nativa, então não vejo motivo para deixar desligado. Você ganha mais FPS, mantém uma qualidade visual bem próxima da resolução nativa e o resultado é muito bom, né? Ah, mas eu percebo uma diferença aqui e outra ali. Enfim, a não ser que você fica com a cara colada aqui no monitor, né? Ou utilizando lupa, aí sim você consegue perceber, mas mesmo jogando aqui de perto do monitor é bem difícil aí diferenciar do nativo para o modo qualidade. Então é isso, né? Deve rolar aí na casa dos 60 FPS agora. Então ficou bem melhor. Então aqui agora eu vou ligar o Ray Tracing aí, vamos pisar fundo aqui. Vou ligar o Ray Tracing no Ultra, né? Vamos ver aí, ó, clicar. Eu acho que aqui talvez precise aí de pelo menos um DLSS aí em modo equilibrado, né, balanceado. Então tá lá, ó, fazendo aí 45, 43 FPS, mesmo aí com modo qualidade. Então ficou agora bem pesado, né? A VRAM já está lá nos 9400 e deve utilizar mais, né? Chegar ali próximo dos 10 GB. E é isso aí. Dá para jogar? Com certeza, até porque é um jogo aí mais em modo história, né? Por mais que tenha ali os combates e tudo mais, dá para jogar assim tranquilamente. Então é isso, agora eu vou colocar em modo balanceado. Vamos ver se pelo menos fica aí próximo de 60. Depois que chegar aí próximo de 60, eu ligo aqui a geração de quadros, né? Então vamos ver. Então agora fez aí 56, 53 FPS, 50. Aumentou um pouco, mas não ao ponto aí de ficar próximo de 60. Então ficou bem pesado aqui agora com o Ray Tracing no Ultra, mesmo no modo balanceado. A VRAM tá ali nos 10.700 e deve chegar assim aí próximo aí dos 11 GB, né? Enfim, então a única forma aqui de pelo menos alcançar 60 é diminuir ali um pouco o Ray Tracing, desativar um filtro ou outro ali, né? E é isso. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Dá pra ver que deve ficar ali próximo dos 50 mesmo. Dá pra jogar? Bom, dá pra jogar. Eu não vejo problema rodar assim. Mas para quem quer alcançar 60 aí, talvez tenha que abrir mão aí de pelo menos uma qualidade gráfica aí no Ray Tracing. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Deixa eu ver. Aqui embaixo, iluminação do traçado de raio eu vou deixar no desligado, né? Vou deixar só esses quatro aqui ligados, aplicar, e vou ativar aqui também a reconstrução de raios do DLSS. Vamos ver agora. Aumentou um pouco o FPS, então, mas não ao ponto aí de passar dos 60, né? Então, já que no 1440p, né, com o Ray Tracing ficou muito pesado aí para 5060 Ti. Então, vamos ver aqui agora. Diminuir mais um pouco aqui o Ray Tracing, deixar aqui, desligar esses dois aqui. Então aqui é praticamente um Ray Tracing baixo, né? Nessa predefinição gráfica aqui. Então vou aplicar. Então agora sim agora sim tem imagem aí acima dos 60. Então agora está rodando aí nos 75, quase próximo de 80. Enfim. Então é isso. Pelo menos no Full HD ele consegue sim colocar aí pelo menos o Ray Tracing no Ultra. Já que no 1440p, nessa resolução que é um pouco mais alta, tem que abaixar um pouco, né, do Ray Tracing. Acho que aqui dá até para colocar o modo qualidade de novo, ó. Vamos ver. Qualidade aqui. Tá lá, ó, diminuiu uns 7, 8 FPS, né, mas pelo menos aí tá em 60. E a qualidade visual aumentou um pouco, até porque o modo qualidade é melhor do que o balanceado, né, enfim. Então aqui já dá para colocar aqui a geração de quadros. Até porque já está rodando aí no 60, né? Então tem margem aí para isso. Então eu vou colocar aqui agora. Ativar aqui a geração de quadros e reiniciar o jogo.
Então é isso aí, já reiniciei aqui o jogo, então já apareceu aqui o modo do Multiframe Generator. Coloquei aqui no modo X2, depois eu coloco aí no modo X4. Então, bora ver. DLSS modo qualidade, né? E Ray Tracing aqui somente com traçado de raio ativo. E aqui sombras locais por traçado de raio. Então é isso aí, ó, rodando aqui por volta aí de uns 100 FPS, né? Enfim, não chegou aí aos 120 ou 110 FPS, mas pelo menos aí agora está bem próximo do 100. Sobre o input lag, não percebo tanto. Enfim, então, como o FPS ele já está bem próximo dos 60, né? Então aqui ele não tem tanto input lag. Só seria mais perceptível, né, se eu tivesse mantido ali o Ray Tracing no Ultra. Como estava rodando ali uns 35, 40 FPS, seria bem perceptível, né? Mas como o jogo ali eu reduzi o Ray Tracing, coloquei o DLSS em modo qualidade, estava rodando ali nos 60, então praticamente aqui imperceptível. Enfim, VRAM ali em 9400, e conforme você vai jogando ele vai alocando mais. Deve chegar aí próximo de uns 10, 11 GB. Então é isso, né? Deve rodar aí na casa de uns 90, 100 FPS mesmo, com modo X2. Fazer a explosão aqui só para ver. 96. E é isso aí. Eu vou colocar aqui o modo X4 agora, né? Vamos ver aqui, ó. Então agora passa a rodar aí a uns 160. Enfim, não chegou a dobrar, né? Passar dos 200 FPS. Mas pelo menos aí ficou próximo de 160, 170. Sobre a percepção de fluidez ficou melhor. E o uso da VRAM aumentou, ó. Agora chegou nos 10 GB. Como eu já expliquei, quando você ativa aí o geração de quadros, ele utiliza um pouco mais de VRAM. Cerca aí de uns 500 megas a mais. Então é isso, né? Vamos aí para o próximo jogo. No 1080p conseguiu rodar muito bem, mesmo ali com Ray Tracing no Ultra. Colocando ali o DLSS qualidade aumenta bastante o FPS. E já que no 1440p ficou mais pesado, né? E pelo menos aqui com o Ray Tracing ativado precisou ali reduzir um pouco dos efeitos dele e não deixar no Ultra, né? Enfim. Então vamos aí para o próximo jogo, porque o Cyberpunk aqui conseguiu rodar bem. É um jogo bem grande, bem complexo, né? Então por isso que pesou bastante aqui nessa placa. O último teste aqui na 5060 Ti com 16 GB, Battlefield 6 EdSec. Gráfico aqui no baixo, com exceção da textura, que eu deixei aqui no Ultra, qualidade da textura Ultra. De resto aqui tudo no baixo, filtros desligados, né? Enfim, quase no mínimo, né? Com exceção da textura. Já aqui nos avançados, né, tá o DLA, a trabalhar na resolução nativa. Depois coloca ali o modo qualidade, né? E também sem geração de quadros, ó, tá desligado. E aqui na resolução, tá aqui no 1080p, 1920 por 1080. Então bora ver. Então é isso aí, ó, rodando aqui o Battlefield 6 EdSec aí na resolução Full HD, com gráfico no baixo ali, né? Texturas no Ultra, fazendo aí por volta de uns 140 FPS. Quando chegar aqui no chão vai ficar um pouco mais pesado, né? Deve ficar ali na casa de uns 115, 120. Olha lá. VRAM 7400, então tá dentro aí dos 16, né? Enfim. Achar uma caixa aqui, né? Enfim. Olha lá, como eu disse, né? Foi lá para uns 120 FPS. E é isso aí, o jogo aqui tá bem liso. Pelo que eu tô percebendo aqui, algumas pessoas jogam nessa qualidade gráfica, né? Que é o gráfico baixo. E também texturas no Ultra. Talvez aí para conseguir enxergar mais longe. Enfim. Pelo menos é isso que eu tô percebendo aí. Se colocar tudo no baixo, até as texturas, né? Fica muito feio. Inclusive aí fica até meio difícil de enxergar longe, né? Enfim. Pelo menos fica um pouco mais nítido com as texturas aí no Ultra. Então aqui tá rodando aí uns 130 FPS. Então 7500 ali de VRAM. Então, tem bastante margem, né? Claro que se colocar o gráfico tudo no Ultra aqui, né? Vai diminuir o FPS. Como é um jogo mais online, então as pessoas preferem ter mais FPS. Então deve ser assim que a maioria deve jogar, né? Então dá pra ver que deve rodar aí sempre acima dos 110, 120 FPS. Então aqui tem margem até para colocar aqui um DLSS 4 modo qualidade para ver se pelo menos faz aí uns 160.
colocar rápido aqui. Eu peguei Skyrim em modo qualidade. Esse jogo aqui, se eu não me engano, ele usa o DLSS 4. Então, mesmo que você coloque no modo qualidade no 1080p, continua com uma qualidade visual muito boa. Enfim, então tá lá, ó. Aumentou aí uns 20, 30 FPS, né? Então agora tá rodando aí na casa dos 150, 160. Então é isso aí. Roda aqui muito bem aqui no Full HD, né? Bastante FPS aí, mantendo uma qualidade visual muito boa, mesmo aí com DLSS qualidade. Enfim, o que você pode fazer aqui também é, enfim, colocar geração de quadros, ó. Vamos ver aqui. Colocar no modo X2 só para ver, né? Então aí passa a rodar uns 230 FPS. Sobre o input lag, não percebo, mas talvez aí para quem jogue de forma mais competitiva ainda, talvez aí precise, talvez queira jogar sem a geração de quadros. Até porque por mais que o FPS aqui esteja alto, né, ele adiciona um pouquinho ali de atraso nos comandos. Para a maioria das pessoas talvez nem seja perceptível. Talvez para a maioria das pessoas nem seja perceptível, né? Eu pelo menos aqui não percebo input lag, até porque o FPS base já era muito bom. E é isso. Então aqui eu vou colocar o modo X4, vou colocar aqui rápido, vamos ver. Aqui não. X4. E é isso aí, então. Então é isso, agora tá rodando aí na casa de uns 360 FPS. Então o resultado aqui tá muito bom. Tem alguém atirando aqui em nós. Nem sei de onde tá vindo. Cadê? Ali. Levei um. Então é isso aí, não. O modo X4 vai lá para uns 360. Input lag aqui também não percebo. Mas é aquilo, né? Se você não quer ativar a geração de quadros, pode deixar apenas ali desligado, né? Que mesmo assim ele vai rodar aí sempre aí acima dos 120. Você pode colocar ali também o modo qualidade. Pelo menos ele vai lá para uns 160, 180. Então é isso aí, Battlefield Redsec aqui na 5060 Ti consegue rodar muito bem. VRAM ali não utiliza nem metade, com gráfico no baixo, mesmo com as texturas no Ultra. E é isso, né? Então é isso aí, agora eu vou fazer um teste aqui na resolução 1440p, aí é 2560 por 1440. Aqui no avançado está no DLA, então está na resolução nativa e geração de quadros desativado. E aqui nos gráficos, né, texturas no Ultra e de resto tudo no mais baixo. Então tá aí, agora tá rodando aí na casa de uns 80 FPS, 83 ali agora, deu um spike, né? Enfim, no Full HD tava rodando ali acima do 100, pelo menos no 1440p ficou bem mais pesado, né? Ficando aí na casa de uns 80, 90. O uso da VRAM continua ali bem próximo dos 6 GB, não, 6 GB não, 8 GB, né? Então tá tranquilo. Como aqui tem 16, não tá utilizando nem a metade. Então é isso aí, dá pra ver aqui que vai precisar talvez aí de um DLSS em modo qualidade, ó. Agora eu acho que deve passar aí dos 100 FPS, que é o DLSS qualidade, sem geração de quadros. E é isso aí, ó. Agora, mais próximo ali do 100 agora. Aumentou uns 10 ou 15 FPS aí. Sobre a qualidade de imagem aqui, mesmo no 1440p DLSS qualidade, continua muito bom. Então, resultado bem próximo aí da resolução nativa, então não tem muita diferença. DLSS 4 aqui consegue trabalhar muito bem.
Então deve rodar aí sempre aí no 100, 95, 90, né? Com DLSS qualidade. Então aqui agora eu vou colocar aí a geração de quadros, vamos ver. Vou colocar modo X2 aí. Depois coloca ali no modo X4. Então tá lá, ó, 1440p, texturas ultra, gráfico baixo. Fazendo aí agora 140, 150 fps aí. Com o DLSS qualidade e geração de quadros X2. Então nós teve uma explosão ali. O VRAM agora está nos 8300, como eu já expliquei em outros jogos. Geração de quadros usa um pouco mais de VRAM. Eita, nós quase morri aqui. E é isso, né? Input lag aqui também imperceptível, até porque ele já rodava ali nos 90, né? 100 fps. Em 1440p modo qualidade. E é isso. Eu vou colocar aqui modo X4. Vamos ver. É o X4. E é isso aí. Então agora aí rodando aí acima dos 200. Como o meu monitor aqui tem 240 Hz, mesmo que seja quadros gerados por IA, eu percebo aqui que a imagem ficou um pouco mais fluida, uma questão de percepção de fluidez, né? E o input lag aqui, praticamente imperceptível, até porque o FPS base já era muito bom. Agora o uso da VRAM está passando aí dos 8300, então está usando aí mais do que 8 GB de VRAM. Temperatura da GPU 65 graus e consumindo ali uns 125 watts, né? Então, tranquilo aqui para essa placa. Então vamos aí para a conclusão, porque aqui consegue rodar muito bem aqui. Então é isso aí, conclusão aqui sobre a RTX 5060 Ti. Bom, placa de vídeo aí muito boa para o Full HD, consegue rodar todos os jogos aí com gráfico no Ultra, e como ela tem 16 GB de VRAM, né, tem bastante sobra aí até para jogos futuros, né, que vão utilizar mais VRAM aí. Dá para jogar com ela também no 1440p, é claro que se você colocar tudo no máximo, Ray Tracing no máximo, talvez possa ficar muito pesado, mas colocando ali um DLSS modo qualidade ou balanceado aí sim já consegue manter um FPS bom. Sobre o consumo dessa placa aqui eu fiquei impressionado, como eu mostrei aqui, né, certos jogos ali ficam em 120, 130 watts, o que é um consumo bem baixo. Consumo esse que é bem próximo do que fez aqui uma RTX 5050. Essa placa de vídeo aqui consome cerca de uns 130 watts no máximo, né? 5060 Ti não tem muita diferença, fica ali na casa de uns 130, 140, 150 watts, depende do jogo. Eu pensei que ela consumiria um pouco mais, mas até que uma placa que não consome tanto. Então uma fonte aí de 500 watts, 550 watts aí, já vai lidar com ela muito bem. Aliás, só tem o conector de 8 pinos, né? Assim como aqui a 5050. E sobre as temperaturas também, ficou ali na casa de uns 60 graus, 61. Um jogo mais exigente ali, o máximo que eu vi foi 65 graus. Então, é aquilo que eu disse. 2 fãs aí para uma placa dessa, né? Que consome menos de 200 watts, já é mais do que o suficiente. Aliás, ela também é bem silenciosa, então mesmo ali no jogo com gráfico no máximo, Ray Tracing e tudo mais, ela fica ali nos 65 graus e as fãs também são bem silenciosas. Então, é uma placa de vídeo muito boa, né? Apesar de ter 2 fãs e não ser muito espessa, né? Ela consegue manter uma temperatura boa e um nível de ruído muito bom. Então, placa de vídeo aqui 5060 Ti para você que vai jogar no Full HD, seja jogos aí mais pesados que utilizam muita VRAM, seja jogos mais competitivos, ela consegue entregar bastante FPS. Sobre o preço da placa de vídeo, no preço que eu paguei, eu acho que valeu a pena, até porque foi 2.900, né? Normalmente ela aparece aí 3.000 ou até um pouco acima. Então, para uma placa de vídeo que tem 16 GB de VRAM, até que valeu a pena. Então, se você encontrar ela por volta dos 2.800 até uns 3.100 reais, eu considero um preço bom. Agora, acima disso, ali na casa dos 3.500, 3.600, eu já considero que não vale a pena, até porque nesse preço já tem a RTX 5070. Uma placa de vídeo que é bem mais rápida e que hoje em promoções aí você consegue encontrar por volta dos 3.700. Então, entre 2.800 até uns 3.100 reais, eu considero um preço ok aí para 5060 Ti com 16 GB. Mas enfim, é isso. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber novidades. E aqui no canal pretendo fazer outros testes aí em outros jogos, então se é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho para não perder, certo? Caso queira comprar ou ver o preço da RTX 5060 Ti lá na Shopee, vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar o link da mesma loja que eu comprei. Então só verificar aí. Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo.
Falou!